Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Contem aqui para mim, tá tudo certo? Nessa aula, eu vou falar uma coisa que eu repito em todos os meus anos de carreira, só que eu vou explicar ela cientificamente, vou dar um passo a passo para você conseguir ter o resultado que eu quero que você tenha, tá? A gente vai falar sobre ciclo circadiano, sobre como o nosso relógio biológico funciona. Você deve estar se perguntando assim, Clara, e eu com isso? Como que isso vai me ajudar a passar mais rápido? Calma, tá? Vem comigo aqui. Você tem esses sintomas? Você chega em casa, às vezes, tá cansado, não tem energia para estudar, mas tem energia para fazer outra coisa, tipo assistir uma série. Você sente sono variável, tem dia que você tá com muito sono, tem dia que você tá com nada de sono. Você acaba dormindo em um horário no final de semana e dormindo num horário do dia de semana e acordando mesma coisa. Você sente que a sua disposição tem muito a ver com o seu humor. Tem dia que a coisa flui, que é uma beleza, tem dia que nem Jesus na causa. Se você tem esses sintomas e queria ter mais previsibilidade sobre a quantidade de energia que você tem para gastar no dia, sobre a sua memorização, sobre o seu humor, sobre a sua ansiedade e estresse de uma forma geral, vem comigo nessa aula. Você vai gostar de entender como é que o nosso corpo funciona nesse sentido e como colocar isso em prática da melhor maneira, beleza? Deixa eu colocar aqui nosso slide. Bom, a gente vai fazer isso para impulsionar a sua memorização, para aumentar a sua energia, para ter mais controle sobre a sua energia e disposição durante o dia, para reduzir o estresse e a ansiedade, para ter uma vida melhor e que você consiga esforçar e ter um resultado proporcional a esse esforço, né? Vamos lá, como que a gente sabe que o nosso corpo deve fazer coisas nos horários que ele deve fazer, tá? Através de uma ciência que se chama cronobiologia, que é uma ciência super recente, é uma área da medicina super recente, que explica que em determinadas horas a gente deveria estar fazendo determinadas coisas e que se a gente seguir esse padrão, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila em termos de saúde e principalmente produtividade e memorização. Mas não é simples assim, tá? Por quê? Porque a cronobiologia, ela altera várias coisas no nosso dia. Então, dependendo da hora que a gente dorme, come, acorda, faz exercício físico, tudo isso aqui que tá na tela, deixa eu colocar grandão para vocês verem, ó, tudo isso aqui que tá na tela, padrão fisiológico, temperatura corporal, hormônio, contagem de leucócito, até isso influencia, tá? E o estudo da cronobiologia, gente, ele começou lá em 1729, conferindo aqui o slide, 1729, quando uma pesquisadora observou que existia uma plantinha que ela abria sempre com a luz do dia e fechava sempre à noite, as suas folhas, as suas pétalas, tá? Não sei se na sua cidade tem essa plantinha. Existem várias plantas hoje que a gente conhece que fazem isso, né? 11 horas, né? Enfim, tem várias plantas que têm esse mesmo segmento. E dentro dessa observação dessa pesquisadora, ela falou assim: e se eu colocar essa plantinha num ambiente isento de luz solar? Será que ela continua fazendo as mesmas coisas? Será que ela continua abrindo as suas pétalas no dia e fechando as suas pétalas à noite? Como que ela vai se orientar se não for pela luz solar? Ela achava, né, a pesquisadora, ela até conta isso até se conta isso no livro, que a planta ia perder meio que o sentido de viver e ia morrer. Mas não é isso que acontece. Ela sabe, ela tem um controle celular dos horários e ela consegue fazer isso mesmo sem ter o contato direto com a luz solar. É óbvio que com o tempo, né, por fazer fotossíntese, ela vai morrer. Mas, né, tadinha da plantinha, ih, final triste pra plantinha. Mas ela sabia. E aí apareceu assim um sininho na cabeça dessa pesquisadora. Essa planta já veio, né, pré-programada para saber a direção do dia, a duração, como que ela deve funcionar. Será que a gente também não é assim? Isso lá em 1729. Só que nessa época não existia o avanço da medicina para conseguir comprovar se sim ou se não, de que forma, e também nem era tão interessante nesse momento, era como se fosse um capricho, sabe? Não tinha muita utilidade essa pesquisa. Só que hoje a gente sabe que é muito, 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 muito importante. E foi retomada essa pesquisa em 1940, lá na Universidade de Oxford, onde foram feitos vários estudos com animais e com pessoas, tá? Observando o que acontecia no corpo de acordo com as horas e as atividades que as pessoas faziam, tá? Então, para você entender,
Vamos falar só dos experimentos dos ratinhos aqui para você se situar, tá? Colocavam dois grupos de ratinho que consumiam a mesma quantidade de calorias, que faziam exatamente a mesma coisa, só que eles faziam em horas diferentes, tá? Então o grupo de ratinho número 1 seguia o ciclo circadiano e o grupo de ratinho número 2 seguia uma rotina XYZ que eles montaram para simular algo com o que a gente vive hoje em dia, tá? E aí observaram que o grupo de ratinho número 2, ele desencadeou um aumento de peso muito maior, desencadeou uma perda de saúde muito mais rápida e eles precisavam dormir muito mais horas do que o grupo de ratinho número 1 para ter uma qualidade de vida pior, tá? Então, a partir desse experimento, eles identificaram que a ordem como você faz as coisas e o horário que você faz as coisas de acordo com, né, o relógio biológico do dia influencia muito a nossa vida. E aí chegaram nos finalmente, né? Como que a gente vai moldar o nosso dia para que a melhor forma seja viável, né? E aí, gente, o que que acontece? Deixa eu passar lá o slide de novo. Olha eu apanhando o slide. Vamos lá. Eles descobriram que existem os nossos genes do relógio. O que que são os genes do relógio? São literalmente o nosso funcionamento, né, dentro do nosso corpo de acordo com as horas do dia. Então, durante o dia, os genes PER1, PER2 e PER3, eles estão adormecidos, eles só funcionam à noite. E os genes bemol 1 ou clock estão ativos durante o dia. E tudo isso é comandado, né, pelo maestro do núcleo supraquiasmático, que você vai estar lá na faculdade de medicina, tá bom? E aí, essa orquestra funciona muito bem quando ela está dentro do ciclo circadiano, que é o horário ideal para atividade ideal, que eu vou explicar para vocês agora mesmo, tá? Então, gente, uma coisa muito legal que se fala muito, né, hoje em dia, quando a gente fala desse tipo de estudo, é a necessidade do corpo versus a necessidade da nossa prioridade. Se você estuda, seu objetivo é estudar, teoricamente, né, você vai pensar assim: eu vou moldar o meu dia para que eu consiga ter o melhor resultado e o melhor tempo estudando e passar a maior parte do meu tempo produzindo, né? Essa é a lógica. E o resto do meu dia que lute. Só que, na verdade, essa lógica ela é ultrapassada. Porque quem que vai executar esse trabalho? É o seu corpo e a sua mente, não é? Que vai botar ele para jogo? É você. Então, você tem que primeiro suprir as necessidades do seu corpo, suprir as necessidades da sua mente, para que você possa estar bem e performando, para assim conseguir fazer a sua prioridade, que é o estudo, né? Conseguir acontecer na sua vida. Porque senão não vai acontecer. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Quando eu falo desse assunto, eu sempre comparo a vida dos alunos, a performance e o corpo, o estado mental, com o ninho velho. Sabe o ninho? Aquele quadradinho? 1998, aquele velho mesmo. Velho, mas velho. Velho. E aí, você quer fazer o quê? Você quer fazer uma viagem maravilhosa numa trilha, como se você tivesse uma 4x4, né? Um Jeep todo preparado, só que você tem um ninho velho. E você não está disposto a vender o Uninvé para comprar o outro carro que é adequado para aquela trilha. O que adianta? Você vai tentar ficar forçando o Uninvé a subir aquela trilha ou é melhor você investir num outro carro? Dá para a gente transformar esse Uno em algo que seja compatível com o seu objetivo, com a sua trilha, tá? Esse é mais um exemplo de clara metáforas, só para você entender. A gente precisa colocar as necessidades do seu corpo em primeiro lugar para que você consiga atingir os seus objetivos com muito mais facilidade, tá bom? Então vamos falar sobre como seria o dia perfeito? O que você precisa fazer em cada hora do dia? Deixa eu colocar meu slide grandão aqui para você conseguir enxergar melhor, tá? Dentro da cronobiologia e da teoria do ciclo circadiano, a gente tem 6 espaços de tempo durante o nosso dia, tá? E nesses espaços de tempo, a gente tem que fazer algumas atividades, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que deveria ser feito e depois a gente vai fazer um dia de estudante na prática, o que você tem que fazer em cada uma dessas horas para o seu dia ficar aqui, ó, chuchu beleza, tá? Então vamos lá. Das 6 às 10 horas da manhã é a hora que a mente e o seu corpo estão despertando. Então, os seus estímulos, eles estão mais fluidos nesse horário, tá? Então, você precisa o quê? Chamar a atenção da sua mente, fazer um ciclo de ativação e voltar o seu corpo para ali, né, para o mundo dos acordados e não mais para o mundo dos sonhos, tá? Se você, por exemplo, está com um ciclo circadiano desregulado, esse é o momento entre as 6 e as 10 que você vai sentir muita distração, parece que você está dormindo de olho aberto,
tá? Mas se você tiver instalado corretamente, você vai ter uma energia bem bacana nesse horário do dia. E aí a gente vai para o segundo ciclo. O segundo ciclo, a gente tem mente e corpo em pleno vapor, tá? É onde seu cérebro meio que já pegou no tranco aqui. E aí deve acontecer a maior refeição do dia e a parte mais intensa do seu trabalho antes da maior refeição do dia. Então, ali entre as 10 e a 1, que é a hora que a maioria das pessoas almoça, deveria acontecer a matéria mais difícil, por exemplo. Mas nem sempre é assim que acontece, né? A gente às vezes deixa ela para a última coisa do dia, que eu sei que vocês deixam. Depois a gente vai para o terceiro segmento, que é das 14 às 18. E aí, se você não se alimenta da maneira correta no almoço e não faz as pausas estratégicas que eu vou falar para vocês agora mesmo, o que acontece na parte da tarde? Sonolência, distração, falta de energia. E aí, você não consegue dimensionar. Você não consegue fazer aquela tarde ser produtiva. E aí passa assim, ó, porque você ficou o dia inteiro distraído. Esse, se você tá regulado, é o momento ideal para você fazer o quê? Exercícios, finalizar tarefas mais curtas, revisar ali uma técnica de estudo, tá bom? Depois a gente vai para o quarto ciclo do dia, que é das 18 às 22. Aqui o nosso corpo já terminou a maior parte da digestão do almoço, que seria a maior refeição do dia, tá? E aí o correto seria diminuir o ritmo, fazer uma refeição mais leve e ir se preparando para dormir. Só que não é isso bem que acontece, né? Geralmente no final do dia, a maior parte das pessoas coloca uma grande quantidade de calorias dentro do organismo, começa a fazer atividades viciantes, como por exemplo, ver série, como por exemplo, ficar muito no celular, e não desacelera. E aí você vai para a cama com o celular a 2 centímetros da sua cara, e quando você vai dormir, parece que você não desliga da maneira como você precisaria desligar, tá bom? A gente vai para o quinto ciclo, que é das 22 às 2 da manhã, que é onde o seu corpo vai terminar o processo digestivo, né? Terminou ali, tá dentro desse processo, e já vai preparar o seu corpo para o dia seguinte. Preparar o seu corpo para o dia seguinte é uma atividade que acontece durante a noite, durante o sono. Se você não tem um sono de qualidade, o resultado do seu dia seguinte também não vai ser legal, tá bom? E nesse período entre as 22 e as 2 é onde o seu sono profundo deve estar. E se você dorme tarde, o seu sono profundo vai ser mais tarde, o que é extremamente prejudicial, de acordo com os estudos da cronobiologia, tá bom? Então, se você for dormir nesse horário, no máximo às 10h30, seu corpo vai te agradecer imensamente. E depois a gente tem o último ciclo, que é das 2 às 6, aonde o sono começa a ficar mais leve, você começa a se preparar para o despertar, e se você se propuser a acordar antes das 6, ou no máximo às 6, você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante, tá?